Tá no ar o podcast Expo Blindagem, o primeiro evento do setor de blindagem automotiva do Brasil. Oferecimento Forcecar, a maior blindadora do Rio. Olá, meus amigos, mais um podcast aqui da Expo Blindagem, primeira edição, primeiro em tudo, primeiro no mundo, primeiro mercado, maior mercado. É um prazer estar aqui participando deste evento, como primeiro evento, né? E a gente já vê aí o resultado nos números das pessoas participando, o interesse do mercado, não só de blindadores, do ecossistema como um todo e o cliente final também. E eu estou tendo o prazer aqui de conversar com Anderson, da Locate, que é uma empresa voltada para o segmento de amortecedores, né? Isso. Amortecedores. E eu que tive o privilégio de participar desse começo da história da blindagem, nós não tínhamos esse problema lá atrás, né? Os veículos SUV que vêm com aquele amortecedorzinho, que ele é dimensionado para um peso, né? Quando se blinda, agrega mais peso e aí a gente fazia de um tudo. Muitas adaptações. Adaptações, porque não existia uma Locate naquela época, a gente tem que se virar nos 30 para fazer aquilo funcionar. Anderson, como você caiu nesse universo? Você já trabalhava perto desse segmento? Como você chegou a entender essa necessidade do mercado? Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar nessa primeira feira, né, de blindagem, que é muito necessário para o nosso segmento. Ele está em extrema expansão. E, na verdade, começou da seguinte forma. A gente começou a ver a necessidade. O que acontecia bem antigamente? Os carros, que nem você falou, ele tinha um sobrepeso na tampa traseira. Até hoje tem, né? Até hoje tem. E aí o que acontece? O original ele não sustenta. E antigamente o que muita gente fazia? Ele ia lá e pegava um amortecedor de caminhão, de ônibus, e aí começava a fazer adaptação e soldava e fazia... Sei bem o que é isso. Fazia todo esse processo. E a gente começou a ver essa necessidade. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, por que não fazer uma linha especial para blindado? Você já trabalhava com amortecedores, não? Não. Na verdade, eu trabalhava em um outro segmento. Tá. E aí eu resolvi investir nessa questão de amortecedor. Empreendedorismo. Exatamente. Eu resolvi fazer essa questão que havia uma carência muito grande, né? Então, a Locate ela foi fundada em 2004. Que vamos falar assim, você é da blindagem desde lá, então você sabe que nessa época... Pouquinho menos. Então, mas nessa época tinha muita adaptação. Tinha. Se hoje a gente já vamos colocar assim, hoje a gente já tem alguns detalhes aí para resolver, mas já está muito mais moderno do que na época, né? Então, assim, a Locate nasceu de acordo com essa necessidade. Então tinha muita adaptação e aí eu fundei uma fábrica, a gente começou a ver essa necessidade, fez uma fábrica de mola gás. E a gente começou a fazer de acordo com o tamanho e o peso do carro. Então a gente se tornou o original do blindado. Que interessante. E esse mola gás que você se refere, já entrando um pouquinho mais na parte técnica, não é só para tampa de mala, não, mas principalmente para movimentar o vidro dianteiro. O vidro da porta, um auxiliar. Auxiliar. Para quem não sabe, lá nos anos 90, o veículo blindado não abriam os vidros dianteiros nem traseiros, era tudo fechado. 4 dedos, né? Alguns nem isso. Só para passar No começo não abria, depois 4 dedos, e aí começou a ter pedágio, necessidade de você ter que abrir. Mesmo. Eu tive até um caso, vale até contar uma historinha aqui, teve um cliente... uma família bastante renomada. Legal. E ele queria que o vidro traseiro abrisse do carro dele, blindado, porque ele tinha o hábito de cuspir. Olha que coisa horrorosa. E a gente não tinha, né? Não dominava a tecnologia na época e foi um Deus nos acuda para fazer esse carro. Um transtorno, mas tivemos que fazer, senão ele não blindava o carro. Mas esses amortecedores mola gás que começaram ao mesmo tempo na tampa da mala e também na porta, é isso? Isso, na porta. Movimentação de vidro. Na porta, não sei se você vai lembrar, bem antigamente, quando você começou com uma mola helicoidal. Sim, lembra disso? Que era de 3 estágios, fazia muito barulho. E aí o que aconteceu? A Locate, vendo também essa necessidade, a gente criou um 3 estágios a gás, que ele não faz barulho. Então, por exemplo, a gente começou a substituir essa linha
vamos colocar assim, de amortecedor, que era essa mola helicoidal dentro de um tubo, e aí ele fazia muito barulho. Na hora que você baixava, ele tinha muito barulho. Entrava água, né? Vamos falar assim, dentro da porta. Natural? Entrava água, enferrujava, então quebrava a mola. Rapaz, era... Deixa eu fazer um comentário aqui. Você que tem carro blindado hoje e pode fazer um comentário aqui, nossa, como não é legal, como é ruim, como isso. Vocês não têm noção de como era antigamente. E o peso, né? Meu lindo, olha, o que ele está comentando aqui agora de barulho e tal, e a reclamação do usuário, né? Porque ele entrava no carro, quando movimentava o vidro, fazia assim para subir. Exatamente o vidro. isso. E o cara falava, eu não quero isso no meu carro. Exato. E ele pegava um carro... Mas era o que tinha. Pegava um carro, vamos colocar assim, pegava uma Porsche zero, que não tinha barulho nenhum. Quando blindava o carro, já saía o carro com barulho. Eu era do comercial, né? Sempre fui, meu lado sempre foi o lado comercial. E, né? Era a linha de frente do comentário do usuário nesse negócio. E aproveitando esse gancho aí, e é uma transição... a tecnologia embarcada hoje tem carro com sensor de queda de cabelo de um encravado. Você aperta o botão, acende, apaga. Ele lê o seu futuro, né? E agora com a inteligência artificial, no caso dos amortecedores também. E eu peguei essa transição com os primeiros veículos com tampa elétrica. Tampa da mala elétrica, né? É a movimentação elétrica. E eu, né, de novo, né? Tudo é desbravador de mercado. A faca, a bandana e sai tentando resolver. No começo, a gente mexia no sistema, não é isso? Isso. Bem, vamos colocar assim, bem nos primórdios aí desses carros, o que acontecia? A gente desmontava... Não vai tão longe, né? Eu já disse, 5, 6 anos? 10 anos atrás que começou... Já passou tudo isso, eu não percebi. Isso, começou há cerca de 10 anos atrás. O que normalmente era feito? A gente abria esse amortecedor, tirava essa mola, vamos colocar assim, essa mola helicoidal que tinha lá dentro e substituía por uma mola mais reforçada, colocava um tubo mais forte. Isso dava muito problema. Imagina, vocês não têm noção. Imagina um cliente seu que foi passar o fim de semana na praia com o seu carro, ele chega na praia, abre a porta-mala do veículo, tira as malas, e não quer vai mais fechar, a mala fica assim. Isso, não fecha mais. Aí ele liga para você no sábado à noite dizendo, meu lindo, o que eu faço com isso? E eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que não tem como fechar aquele trem lá. Não, porque as molas elas encavalavam, né? Então ela travava. Ele não contava isso pra gente naquela época, tá? Não, claro que não. Elas encavalavam, então acabava que ela travava mesmo. Hoje a nossa tecnologia já está muito diferente. Então, aquilo para mim foi uma salvação. Isso. Hoje o que a gente faz? A gente continua reforçando, coloca um suporte com um amortecedor a gás. Então, por exemplo, você mantém o original lá, você mantém o amortecedor original e coloca um auxiliar para ajudar ele. Então, vamos colocar assim, reduz bastante a questão de problema. Hoje a gente pensa muito na questão de segurança, porque a segurança não é só questão, por exemplo... balística. Exatamente. Vamos falar assim, o que a Locati sempre prezou? Imagina o vidro, a pessoa com o seu vidro veículo, aberto, ele abre por uma necessidade qualquer e vai movimentar, ele trava. E trava, exatamente. Acabou. Então hoje, só para você ter uma ideia, hoje a Locati ela dá para alguns itens, eu dou cerca de 2 anos de garantia, só para você ter uma ideia na credibilidade que a Locati tem hoje. Então, o que acontece? A gente pega um amortecedor, vamos colocar assim, falando de segurança, eu pego da tampa traseira, coloca um amortecedor de baixa qualidade, que vamos colocar assim, o cara não vai morrer com um tiro, mas ele morre com uma tampa daquela na cabeça. Nossa, então, tem que pensar também. Eu estou falando de movimentação de vidro, olha que coisa interessante e preocupante, séria, de risco. Uma tampa de mala de um veículo com um vidro blindado lá, eu nem sei quanto é que pesa hoje aí, mas é um baita peso. É cerca de 60 quilos. Se esse trem cai, você está com as costas lá e bate nas suas costas, é um horror. Já houve casos, houve casos assim, não, graças a Deus, não nosso, mas de concorrentes que o que aconteceu? A mola não segurou e machucou ao ponto da pessoa ter que ir para o hospital. Então, assim, é uma questão também de segurança. É o que eu falo para minha equipe lá, a gente não vende só um amortecedor, a gente também vende segurança, porque assim, não adianta nada você não tomar um tiro e você ter que ir para o hospital por causa de um amortecedor que caiu, né? Na verdade, o amortecedor não é um PCE, ou seja, produto controlado. Exatamente. Ele não tem que ter eficiência balística, mas ele pode botar abaixo todo o trabalho que foi feito na blindagem do veículo. Perfeitamente. Pegando esse gancho, eu queria até comentar contigo, você falou sobre 2 anos de garantia, e eu acho que também vale mais um recado aqui para que você que tem carro blindado,
manutenções periódicas. Perfeito. Importantíssimo. Importante. Olha que detalhe importante que o Anderson comentou aqui agora. Ele falou que, né, pode botar em risco uma blindagem que foi feita perfeita, maravilhosa, eficiência balística ok, e um vidrinho que não sobe, botou tudo abaixo. Exatamente. Então, você que tem um carro blindado, é um item que também requer manutenções periódicas. 2 anos de garantia não significa que ele vai, primeiro, durar a vida inteira. Exatamente. E segundo, se você faz isso periodicamente, você vê como ele está. Pode ser que em um ano ele tenha enfraquecido. É passível, é um mecânico. É um mecânico, exatamente. E outra, se você está numa área de praia, por exemplo, ele corrosão. É muito mais passível, exatamente, a corrosão, a ferrugem. Então, por mais que a gente tenha todo um tratamento no amortecedor, você precisa olhar ali, é que nem a correia dentada. Você precisa dar uma olhadinha e falar, não, esteticamente está legal. Outra coisa, se você movimenta mais do que outros. Isso. Aliás, pergunta, né? Agora de um leigo aqui. Deixar de movimentar por muito tempo ou movimentar muito, tanto faz, porque eu me lembro que você citou aqui daquele que tinha 3 estágios, em que às vezes a pessoa não mexia e no dia que ele precisava abrir, aquele trem lá não descia, porque aí a alegação que vocês fabricantes nos davam, não sei se era o teu caso ou talvez outro, mas que ele travava. Quanto tempo você não movimentou? Ele ficou travado, você tem que mexer de vez em quando. E se eu mexer muito? Não, hoje não é assim. Não, hoje já não é mais assim. Tá bom? Isso era por causa daquelas molas helicoidais, que nem eu te falei, que era bem no início, então realmente ela travava ali, ela engripava o sistema. Hoje ele é um sistema todo lubrificado a gás. Hoje, na verdade, funciona o contrário. Se você movimentar mais, é até melhor. Que coisa. Então, por exemplo, vamos falar assim, para você ter uma ideia, a gente tem um teste que o nosso amortecedor dura mais de 10 mil ciclos. Então, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, é muito tempo. É muito tempo. Na semana. 10 mil ciclos, então, não dá pra você contar. É muita coisa. É muita coisa. Mas não deixa de ser recomendável que se faça revisões periódicas na sua blindadora. Se você não é o primeiro proprietário, na blindadora de sua confiança, procure lá uma assistência técnica. Isso. Eu diria, se você vai pegar um carro usado, a primeira coisa que você tem que fazer é levar em um lugar de sua confiança. Pega esse ouro. Isso Estamos é falando essencial. aqui de carros novos, mas existe um universo gigantesco de veículos seminovos. E o seminovo, aí eu vou falar, né, pela experiência que a gente tem, que a probabilidade do primeiro proprietário ir até a blindadora de origem é quase 90. É quase nula. Sempre o primeiro proprietário. Isso. Mas do segundo em diante a coisa não é... Até para carro normal, né, as revisões. Então, se você está buscando um carro seminovo, se você já tem um seminovo, não deixe de verificar esse sistema de amortecimento. De amortecimento dos vidros e da tampa traseira. Principalmente dos vidros, que é um item essencial de segurança. Gente, acabamos de falar aqui agora, a blindagem é ótima, bala não passa e tal, e de repente você abaixa para passar vamos colocar shopping. Assim, vem um motoboy, vem alguma coisa, você abaixa, sei lá, para pegar um panfleto que seja, vem um motoboy do lado e não sobe o seu vidro. Ou se você precisar abrir e não conseguir. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, é um item de segurança. A gente, que nem falou, não é controlado, mas a gente tem que tratar sim como item de segurança. Tá. Não tem... Você já foi procurado, ou você já está pensando, ou já olhou mercado fora do Brasil? Porque a gente está tendo aqui... Nós fornecemos para fora do Brasil. Porque a gente teve aqui, eu acabei de fazer uma mediação de um painel com um mexicano, e tem aqui na Expo Blindagem pessoas do Chile, do Equador, da Colômbia, México, e esses países estão começando a procura por blindados, e eles estão passando por aquilo que a gente passou lá na Idade da Pedra, né? Ou seja, para que reinventar a roda? Você já tem essa exportação, né? Já. Na verdade, hoje a Locate ela vende para vários países, né? A gente vende para o México, para a Argentina, para Venezuela, Bolívia, então Paraguai. A gente já está atuando em alguns desses blindados. Em blindados. Ainda é muito, vamos colocar assim, muito pequeno o mercado lá fora. São ainda isso. Não tão expressivos, mas, por exemplo, o mercado no México ele está em grande expansão. Sim. O México, eu tive a oportunidade de estar lá em março agora no congresso, e é um problema isso que comentaram comigo, dos números, porque existe uma turma regular
regularizada e outra nem tanto. Isso, exatamente. Então a gente não sabe o número real, até porque não existe um órgão. Você já viu a blindagem no México? Sim, eu estive lá agora em março. Ela é arcaica como em 2004, quando a gente começou. Mas ali, olha, né? é engraçado isso até. Eu sou entrevistador, mas eu também gosto de contar a história, tá? Eu estive lá em 2010. Legal. E visitei algumas blindadoras. Estive agora em 2025. Teve bastante mudança? Nenhuma. É a mesma coisa. Eu achei que estava até voltando no tempo. Eu falei, nossa, o revival. É isso mesmo. Um revival aqui. Isso né? mesmo, Isso não é um demérito, mas é que às vezes o mercado. E eu reputo isso, Anderson, me corrija se eu estiver errado também, a exigência do consumidor. Sim. Porque sim. quem nos faz melhorar é a exigência do consumidor. Essa história da tampa elétrica, né? E até eu usava esse argumento na minha blindadora. Se você não quer ter problema, se o teu acionamento do teu carro é um item de conforto, show. Teu carro veio com isso, você passa o pezinho lá, o carro, tampado. É maravilhoso. Mas se você está preocupado com a segurança, talvez. E uma vez eu perguntei para um cliente, falei, se eu desligar esse sistema, nem pensar, se eu não blindo o carro. Gente, porra, será que não seria melhor, em alguns casos, evidentemente, carros que são muito complexos, porque esse sistema eletrônico, elétrico, eu acho até eletrônico, né? É eletrônico. Ele está interligado em tudo no carro. Isso, então, exatamente. Às vezes, você desliga um circuito desse ou trava um trem desse aí, mexe com o câmbio, mexe não sei com o quê. Não é isso. Isso. É que assim, ó, o que acontece? Aqui no Brasil, a blindagem ela virou um símbolo não só de segurança, mas um símbolo de status. Ainda tem isso, né? Ele virou um símbolo de status. Então, o que acontece? Você blinda seu carro, alguma blindadora começou a fazer esse sistema elétrico, e aí o coleguinha aqui vai fazer o quê? Vai falar, não, eu não posso ficar para trás, meu carro também tem que ter um sistema elétrico. É o que eu falei de o consumidor puxar a evolução. Exatamente. E aí a gente acaba, por exemplo, assim, ó, nós como fornecedores, rapaz, se eu contar a história para você de como foi difícil a gente evoluir para chegar, por exemplo, assim, chegar num dia de hoje, a gente ter um porta-mala que funciona praticamente 100% elétrico, rapaz, foi muito difícil. Quem tem carro, quem vê, hoje nós falamos isso também em algumas palestras, fazendo uma metáfora, né? As empresas que estão hoje, os consumidores de hoje também, encontraram uma mesa com toalha e talher. Exatamente. O osso foi lá atrás. Exatamente. A gente desbravou realmente uma selva. Perfeito. Até porque os carros eram mais espartanos também, não era tão complicado, mas hoje a gente consegue entrar numa pista asfaltada. Exatamente. Além de ter informações, a Cláudia citou na palestra, a Cláudia da Imbra, que começou com a gente lá atrás, nós tínhamos que nos valer de consulta como é que chama? Na Anshan, tudo leitura, lendo, buscando livro, viajando para descobrir, né, novos hoje está na palma da mão. Hoje sabe isso aqui e vê tudo. Então, é um caminho um pouco mais fácil, mas não menos difícil, porque todo dia tem novidade, né? Exatamente. E, por exemplo, assim, na verdade, tanto a blindagem, né, que ela continua se atualizando a cada dia, você lembra que o peso de uma blindagem era cerca de 400 quilos. Hoje a gente está aplicando, tem lugar aplicando 150, então quer dizer, por aí. 200, vamos falar assim, é metade do que era antes. Sem dúvida. Então, a questão de digeribilidade do veículo, conforto do veículo, tudo isso alterou muito. Então, a gente continua realmente evoluindo. E, por exemplo, o caso como o México precisa desse upgrade. Então, eu acho que seria um grande campo para o México vir aqui, assim, aprender com a nossa blindagem. Não, eu estou fazendo isso. Eu tive a oportunidade de levar os mexicanos essa semana a conhecer uma blindadora. Exatamente. E ele é presidente de uma associação como a Brablin no México e tem uma blindadora. E ele ficou realmente maravilhado com o trabalho. É muito diferente. Que nós estamos aqui, assim, eu costumo dizer que o brasileiro ele é criativo, né? Sim. E ele faz. Locate, voltando um pouquinho, né, que é importante aqui falar da Locate. Além desse segmento, que você é o carro-chefe, né, para vocês? Isso. Outros segmentos que você atua? Eu diria que hoje a blindagem é a nossa menina dos olhos, né? E a Locate, ela expandiu, ela hoje atua em todo o mercado de mola gás. Então, ela atua, vamos colocar assim, ó, na linha náutica, aeronáutica, na linha moveleira. Eu atuo em vamos colocar assim, ó, onde há 2 pontos que precisa de um amortecedor, eu fabrico. Então, hoje, qual é o grande diferencial da Locate?
independente de qual seja o seu projeto, eu consigo fabricar para você. Hoje nós somos homologados, por exemplo, não sei se você já ouviu falar naquele loja container da Cacau Show. A loja container? Não ouviu? Aí lascou. Brincadeira, sim. Tá. A loja container da Cacau Show, a gente que desenvolveu aquele projeto. Olha que legal. Junto com o pessoal na verdade era uma empresa, né, terceiro que fez para a Cacau Show. E a gente desenvolveu com ele. Então, hoje, todos os amortecedores da Cacau Show são da Locate, são homologados da Locate. Então, ele abre a porta inteira da loja. Então, vamos falar assim, não é só no segmento de blindagem, também que é um item de segurança. Por exemplo, imagina uma porta daquela meu Deus, cair. Então, a gente tem toda essa linha, essa gama. Hoje no Brasil, vamos falando de blindagem, já que a gente está aqui para falar de blindagem. Sim, o assunto nosso foco é esse. O principal é esse. No Brasil, o único que tem a linha completa de blindagem é a Locate. Então, hoje eu forneço para todos os meus concorrentes. Então, às vezes, diretamente ou indiretamente, vocês estão comprando da Locate. Diretor, quantos minutos? 5? 5 minutos. Você falou que era muito. Rápido, né, eu falei. Olha, rápido. Se deixar, eu passo aqui a noite falando, que eu já avisei os meninos lá. Mas complementando. É que Anderson, o papo, quando está gostoso, a gente começa a falar e acaba se empolgando, mas é natural. O assunto sempre é gostoso de tratar, e quando a gente atua, né, sim. Com seriedade, fica mais fácil ainda. No caso daqui da Expo Blindagem, né? Você até agradeço aí pela confiança em ter participado, de ter apostado, né? Sim. Como é que você vê hoje, agora que passou o primeiro dia, né? Estamos aqui ainda no primeiro dia. Qual foi a sua impressão quando você viu tudo montado e o povo andando aqui? Eu vejo como de extrema importância e extrema necessidade para o nosso segmento, né? Porque a gente não tinha essa parte de fazer esse relacionamento, esse network. Eu acredito que você está conhecendo pessoas que você vende há muito tempo e não conhecia. Claro. Às vezes a gente se falava por telefone. Quer dizer, eu tenho muita amizade na parte de blindagem, mas muita gente a gente falava por telefone. Sim. E aí a gente acabou se vendo pessoalmente. Isso é muito importante. Eu acho que faltava isso realmente. Estreita relacionamento? Exatamente. Faltava isso no nosso segmento. Porque, vamos falar assim, a grande verdade é que a gente se conhece há muito tempo, mas a gente pouco convivia. Pouco convive, né? Exatamente. É o dia a dia da gente. Então, isso trouxe essa proximidade, trouxe esse convívio. E isso, para o nosso segmento, é muito importante. Eu acho muito que legal. Não pode parar. Essa é a grande verdade. Muito legal. Anderson, muito obrigado mais uma vez pela confiança no evento. Que é isso. Assim, parabéns pela participação e pelo trabalho que você desenvolve. Eu, como blindador que fui, assim, nossa, puxa, como foi bom que apareceu a Locate, né? Porque a gente apanhou tanto nesse segmento. Apanhamos juntos, né? Apanhamos juntos, mas puta, eu vou falar assim porque, de novo, né, na linha de frente, o que a gente escutava do cliente final, né? Das reclamações e tal. E, gente, mas era o que tinha na época. Não, né? E quando o cliente abriu o carro que estava tudo soldado. Nossa, ele falava, pelo amor de Deus, que é isso? Um carro de 1 milhão, você quer colocar um trem desse? Ele prefere não blindar o carro. Mas então, assim, de novo, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. O evento tá lindo. Eu acho que é super importante para o nosso segmento. E vocês estão de parabéns. O evento tá fantástico. E eu acho que só tem a agregar no nosso segmento aí. Aguardem as novas edições da Expo Blindagem. Esse já, no meu entendimento, já entrou para o calendário aqui de São Paulo. Perfeito, né? Perfeito. E aí, o ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, com certeza. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Um bom evento para todos. Quem está aqui presente e quem não está, perdeu o Playboy.